Quem trouxe Bíblia, abra comigo em Romanos, capítulo 3, verso 22 e 27. Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui, expondo a palavra de Deus. E eu sei que você vai ser edificado por aquilo que você vai ouvir aqui. Ontem nós começamos falando sobre a fé dos que dependem de Deus. Hoje nós vamos falar do Deus que depende da fé. Diga comigo, fé dos que dependem de Deus e o Deus que depende da fé. Parece até arbitrário Deus depender de alguma coisa, uma vez que Deus é onipotente e é soberano. Mas nós vamos compreender nessa noite, por meio da reflexão proposta, o que significa isso. Ontem falamos da fé de Abraão, da fé de Noé, da fé de Moisés, dos patriarcas, e hoje vamos falar a respeito da nossa fé. Quem achou, diga amém. Romanos 3, 22. Vamos ler alguns versículos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Você vai perceber novamente o termo, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se fala muito em impunidade, veja, aqui aparece Deus, através da sua palavra, inspirando o apóstolo Paulo para dizer que Deus nos deixou impune em relação aos nossos pecados anteriores. Aliás, em Atos 17:30 diz que Deus não levou em consideração os nossos tempos de ignorância. Diga amém por isso. Então veja, manifestando da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ontem, gente, nós falamos sobre a fé dos que dependem de Deus, destacando que a fé é a firme fundação das coisas que nós esperamos e carrega em si mesmo a prova das coisas que não vemos, porque na fé tudo preexiste. Tudo que existe no mundo material, como no mundo imaterial, tudo na fé preexiste. De modo que fé não é crença. Diga comigo, fé não é crença. Fé não é pensamento positivo, não é pensamento mágico, nem inclinação intencionalizada de prospecções futuras. Fé também não nasce, e preste atenção nisso que eu vou dizer, de pontos de contatos mediadores, criados pela mente humana para a conexão do mesmo com o sagrado. Embora a gente encontre, por exemplo, nas Escrituras, gestos que validam esta tese, é preciso entender que todas as vezes que nós encontramos isso, trata-se de uma exceção e não de uma regra. É comum você encontrar pessoas utilizando-se de pontos materiais para dizer que a partir disso se chega na fé,
quando na verdade é o inverso. A gente vai encontrar, na verdade, poucos casos na Bíblia, mas os poucos que existem já são fundamentação para a confecção de determinadas doutrinas equivocadas. Por que eu digo isso, gente? Porque nós precisamos entender que fé é a certeza das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Portanto, absurda do ponto de vista físico e ilógica do ponto de vista racional. Eu falei ontem aqui que tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, a nossa razão não passa do teto. Felipe era um matemático com uma mente bastante lógica e racional, e ele fez a conta, 200 denários para alimentar a multidão. E aí Jesus pergunta o que é que alguém tem ali no meio da multidão, e aí vem um moço, a história você já conhece. Jesus dá graça, parte, agradece a Deus, coloca todo mundo sentadinho e reparte então, e faz um milagre. E aí sobeja 12 cestos. Como explicar isso de maneira racional? Nesse aspecto, a fé passa a ser absurda, do ponto de vista físico e lógico do ponto de vista racional. Por isso que eu falei que é apenas na fé que a mente, ela está em condições de acolher verdades espirituais. E quem foi o primeiro patriarca ou patrólogo a pensar nisso foi Agostinho. Ele disse, olha, para você entender, você precisa primeiro crer, porque a fé vem antes da razão. A fé deve preceder a razão para que você possa compreender o modus operandi de Deus. Só que o que acontece, às vezes nós invertemos esse processo. A gente primeiro quer entender para depois crer. E quando isso ocorre, muitas vezes, muitas pessoas não atingem a maturidade espiritual que necessitavam alcançar em função dessa perspectiva, dessa percepção. Primeiro eu creio, diga, crer para compreender. Dá um sorriso bonito para essa pessoa que está do lado, diga para ela, creia. E então você vai entender. Por que eu digo isso, gente? Porque a fé, ela contraria toda a pretensão sensorial advinda pelos sentidos. Por isso que não dá para você acreditar no que você vê. Porque se você tentar crer por vista, você vai estar se assemelhando à espiritualidade dos judeus, que não creram em Cristo. Veja, quantas vezes os sentidos mentem para você, dizendo que você não vai superar essa situação, que você não vai sair dessa, porque você está vivendo pelos sentidos. A fé é teimosa nesse aspecto. Por quê? Porque a fé diz o seguinte, está vendo? A noite é de choro. Sim, é de choro. Mas a fé diz, fica tranquilo. A alegria virá pelo amanhecer. Isso é fé. E aí, é claro, a gente precisa entender que a fé tem a sua morada na dimensão espiritual. E de lá proscreve o plano material, uma vez que aquilo que se vê é oriundo do que não se vê, sendo a dimensão física um desdobramento da dimensão metafísica. Meta além, física, aquilo que ultrapassa o que é físico, aquilo que está no plano espiritual. É aqui que a fé reside. E é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 13, ele vai ser enfático ao dizer, no verso 3 de Hebreus, quem tem a Bíblia pode acompanhar. É pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse é o entendimento que a palavra de Deus nos dá para a gente compreender o que é fé. Por quê? O ponto do contato divino só acontece nesse plano espiritual. Se a gente não conceber a palavra de Deus, a gente não vai conseguir crer, porque tudo que existe no mundo físico vem do céu. E isso
é algo que está além da percepção natural do homem. Por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não compreende, não aceita as coisas do Espírito, porque parecem loucura. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas para mim e para você que somos salvos, isso é o poder de Deus. Diga amém. Diga comigo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, para a fé ser genuína, ela só pode ser genuína quando a sua fonte é a palavra de Deus. Falamos, como já dito, da fé de Abraão, de Noé, de Moisés, da fé daqueles que dependeram de Deus. E hoje vamos falar da nossa fé, da fé que Deus depende para materializar tanto no plano físico como no plano espiritual tudo aquilo que Ele deseja. Então veja, obrigado querido. Por esse motivo é impossível falar de fé, principalmente no Novo Testamento, sem abordar a justificação pela fé. A gente precisa entender que a gente só é salvo por causa da fé. A gente só é salvo por causa da fé. E Paulo vai dizer em Romanos 5:1 o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do nosso Deus. Aí você fica se perguntando, poxa, 2020 é o ano da fé para nós aqui na Mais de Cristo, amém? E aí alguém pode pensar, poxa, mas os outros anos, pastor Júnior, não foi o ano da fé? É claro que foram. Aliás, a Mais de Cristo é justificada por causa da fé. É a fé que nos fez chegar até onde chegamos. E é a fé em Deus que vai nos levar para lugares ainda mais excelentes. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor. Veja. Então, é um reconhecimento, gente, de que só a fé pode fazer a gente avançar e chegar onde Deus quer que a gente chegue. E aí eu tenho que abrir um parênteses para dizer, porque poucas pessoas sabem disso, mas foi a fé que dividiu católicos de protestantes. Foi a fé que dividiu católicos de protestantes, porque Martinho Lutero redescobriu os escritos de Paulo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas até o Concílio do Vaticano II, em 1962, a missa ela era realizada de costas para o povo e em latim. Então, quem não conhecia latim, não podia, obviamente, compreender a palavra de Deus. E aí, olha que interessante, Lutero leu a palavra. E é interessante isso, porque eu me lembro que há 20 anos atrás, as pessoas diziam assim para mim, para de ler a Bíblia. Quando descobriram que eu me converti, principalmente pessoas católicas, porque elas diziam que eu ia ficar louco. E eu brincava, eu dizia, vou ficar louco de sabido, lendo a palavra. Veja, havia esse estigma para quem lesse a palavra, porque diziam, ó, quem lê surta. Mas Lutero leu, e aí ele redescobriu os escritos de Paulo, obviamente que também foram pensados por Agostinho. Todos sabem que Martinho Lutero foi um monge agostiniano. E aí diz Robert Kendall, gente, o seguinte: Martinho Lutero vai fixar as 95 teses contra a Igreja Católica, né, ato que ficou conhecido como Reforma Protestante, exatamente pela descoberta da doutrina da justificação pela fé, fundamentada pela carta de Paulo aos Romanos. E o texto é
Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justus ex vivit, o justo vive da fé, não das obras, como era proclamado pela Igreja Católica. E foi uma viagem que mudou, gente, a vida de Martinho Lutero. Por isso que vale a pena destacar e abrir um parênteses, que é importante você fazer viagens. Porque a viagem, ela pode transformar a sua percepção a respeito de alguma coisa. O Lutero ficou escandalizado. Imagina, um alemão, quando ele chega lá em Roma e ele vê padres vendendo as indulgências, dizendo o seguinte: olha, você precisa depositar aí uma moedinha no cofre da igreja, porque aquela alma do seu ente familiar que está no purgatório, ela, assim que a moeda cair, quase que um TED instantâneo, ela vai migrar do purgatório para o céu. Aí Lutero diz assim: mas aonde é que está escrito isso? Porque o purgatório, ele não é guardado por existência bíblica, e sim por tradição da igreja. O magistério, ele havia imposto para as pessoas o que deveria ser crido ou não. Tudo que não passasse pelo crivo dos doutores da igreja não era aceito, mas os doutores da igreja também distorceram as escrituras. E foi por essa razão que Lutero deu a cara para bater, dizendo o seguinte: olha, eu discuto com qualquer um, até com o diabo se for preciso, desde que seja pela palavra de Deus. Aí vem um dos solas, sola escritura, somente a escritura. E aí, é claro, se afastaram. E aí, gente, é importante entender isso. Então não é mais as obras, mas é importante destacar que Tiago é feliz quando ele diz o seguinte: se você tem fé, mostra-me as suas obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Só fé cria um solafideísmo. Só fé cria um solafideísmo. É importante que as obras acompanhem a fé. E Abraão foi justificado pelas obras mediante a fé também. Por isso que ele levantou o cutelo. Ele creu em Deus, mas ele agiu. Porque quem crê tem atitudes. Diga amém. Amém. Então esse é o princípio. O justo vive da fé. E esse é o fundamento da reforma, que substituiu inclusive a linguagem da salvação pela graça pela linguagem da justificação pela fé. E aí, para quem não sabe, eu estou me dirigindo já ao final, porque eu quero ser bem breve aqui. A justificação, diga comigo, justificação. Justificação é um conceito forense ou jurídico, que fala de perdão completo de culpas ou pecados. Justificação só acontece, queridos, e aí a gente é justificado pela fé exatamente por causa disso. Quando alguém que estava a ponto de ser condenado é inocentado e declarado justo perante um tribunal. Nós não nos tornamos justos quando cremos em Jesus. Nós somos declarados justos. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Romanos 3, 23 a 24 o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há uma pessoa só que faça o bem o tempo todo e que nunca peque. Por isso todos pecaram. E ele prossegue dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí no verso 25 vai dizer de novo: mediante a fé. Veja, você só é justificado por causa da fé. Você precisa crer em Cristo para ser salvo. É muito bom a gente falar da fé de Abraão, da fé de Moisés, da fé de Noé, mas e a nossa fé?
A gente precisa também crer para viver o que eles viveram. Porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus só não faz milagres porque muitas pessoas não creem. Isso tudo está condicionado à fé. Veja, a gente fala em quantificação da fé, mas o importante não é a quantidade, é o objeto da fé. Falamos aqui ontem que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e o pastor Mateus ontem destacou a indestrutibilidade do grão de mostarda, você vai pedir para que os montes sejam transportados e eles assim obedecerão. Tudo por causa do objeto da fé, que só nasce no coração humano mediante a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e pratica a palavra, então coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecem. Diga amém. Então veja, ninguém é justificado porque nasce de novo, mas nasce de novo porque foi justificado. Vou repetir. Ninguém é justificado porque nasce de novo, mas nasce de novo porque foi justificado. A gente tem que entender algumas coisas aqui. Eu citei ontem que o texto áureo de Agostinho era João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Porque às vezes a gente é tentado a pensar que nós fazemos alguma coisa, quando na verdade quem fez todas as coisas foi Deus, foi Cristo. Claro que essa doutrina ela é tênue, porque a gente vai ter de um lado os irmãos calvinistas, e de outro lado nós vamos ter os irmãos arminianos. Daí a importância de a gente entender as várias linhas teológicas que discutem a questão da soteriologia. E eu vou explicar, porque eu sei que tem gente que nunca ouviu falar dessa palavra, e não é sorvete, irmão. Diga comigo, soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. De que modo Deus salva? E aí é claro, gente, eu não sou calvinista, tá bom? Tenho as minhas discordâncias com João Calvino, mas os historiadores dizem que o teólogo é Calvino e não Lutero. Lutero não vai sistematizar a teologia como faz Calvino. Na verdade, começou com Lutero, mas é Calvino quem relabora a doutrina. E aí ele vai falar sobre a fé em 3 causas. Eu estratifiquei aqui, dividi para a gente poder entender como é que essa justificação acontece. Primeira causa é a causa meritória. O que é isso, pastor? A causa meritória é o que Cristo fez. Como assim? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, Cristo já fez, você nem pensava em Deus e Ele já pensava em você. Você estava completamente distante de Deus, vivia no império das trevas, e Deus já tinha, antes da fundação do mundo, pensado em você. Graça preveniente, Agostinho vai chamar isso, que vem antes da sua concepção de salvação. E é por isso que a gente precisa superar algumas coisas, às vezes na fé. A gente pensa o seguinte: eu acho que Deus não me ama, pastor. Não sabe de nada, inocente. Deus te amou de tal maneira, não de qualquer maneira, te amou de tal, que deu Jesus para morrer por você. Você precisa ter consciência da graça, diga amém. Então, primeira causa meritória, é o que Cristo fez e faz. Segunda causa instrumental, diga comigo, causa instrumental. Nesse aspecto aqui é que eu quero me referir, que Deus depende da fé, da sua fé nele para te salvar. Se você não crê em Cristo como Senhor e Salvador,
único nome dado entre os homens para você ser salvo, Deus não pode fazer nada. Você precisa crer. É por isso que Deus não opera na incredulidade. Deus só opera na fé. Se você vem, por exemplo, para a igreja com o coração fechado, você não vai receber absolutamente nada daquilo que vem de Deus. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu entrei pelas portas de uma igreja, e aí cheguei lá e pensava comigo, poxa, vou ficar aqui no final, vou ouvir e vou embora, esse pastor aí não sabe de nada, julgando e criticando. Só que aí veio a voz do Espírito Santo, pela primeira vez eu ouvi essa voz, e disse para mim o seguinte: se você veio para julgar, por que é que você veio? Aí eu fiquei pensando, realmente não faz sentido estar aqui, se eu vim para julgar. E aí eu comecei a ouvir a palavra, e a profecia diz, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas prosperará para aquilo a qual ela for enviada. A palavra foi penetrando, e aí de repente eu que estava criticando a pessoa que estava falando, agora tinha a pessoa como objeto de admiração, dizendo, nossa, uau, eu quero falar que nem ele, eu quero ser que nem ele. É por isso que é comum, pastor Júnior, as pessoas que nascem na fé reproduzirem aí aspectos do mentor. Parece que a pessoa fala até do mesmo jeito, saúda do mesmo jeito, abraça do mesmo jeito, faz parte. A pessoa passa por um novo nascimento. Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Gente, eu não me esqueço, pode parecer bobagem, vocês vão rir agora de mim, mas a gente tem as inspirações quando a gente vai crescendo na fé. E por incrível que pareça, pastor Fabrício, eu, olhava as pregações do Marco Feliciano, aquela coisa toda. Eu tinha amigos que imitavam, isso eu não imitava, tá? Mas eu tinha amigos que faziam até aquela oração que ele fazia: Senhor, se tu estás comigo, manda 6 serafins. Veja, isso vai acontecendo, mas depois que você cresce, você diz, não, peraí. Você cresce na palavra, você começa a entender que algumas coisas não fazem sentido, porque você fundamentou a sua fé agora. Então veja, causa instrumental se aplica ao que nós fazemos, que é crer. Por isso que Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E aqui vem uma coisa bem interessante, há recompensa para aqueles que crêem. Diga para essa pessoa que está do seu lado, há uma recompensa de Deus para aquele que crê. Há uma recompensa para quem crê. Essa é a causa instrumental. E a terceira causa é a causa eficiente. Isso aqui já tem aí gênese no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3 que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. É por causa do Espírito Santo que você reconhece Jesus como Deus. Os muçulmanos até hoje, os judeus, nem se fala, eles não conseguem, principalmente os ultra-ortodoxos e ortodoxos, conceber Jesus como Deus. Por que que eu e você cremos que Jesus é Deus? Por causa do Espírito Santo. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador, e Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. É por causa do Espírito, e aí é o Espírito que vai operando isso na gente. Essa causa é a causa eficiente. Então, é isso que eu gostaria de falar nessa oportunidade a respeito da justificação pela fé. É impossível haver salvação se não for mediante a fé naquilo que Jesus fez por mim e por você. A justificação da fé tem que ficar
claro para a gente: você está perdoado de todos os seus pecados. Não importa o que você fez, não importa quem você era, o que importa é que agora você está em Cristo Jesus, e os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Jesus na cruz disse tetelestai, que significa a dívida que a humanidade havia contraído por causa do pecado, já está paga. Levanta a mão direita para os céus e diga: eu não devo mais nada para o adversário de Deus. Diga: Deus perdoou todos os meus pecados, posso ser livre. Aplauda o nome do Senhor Jesus nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Isso deve estar claro para a gente precisa compreender isso. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Eu quero orar neste momento, porque eu sei que a palavra tem o poder de reverter estados e situações da nossa vida. Não sei se você se percebe atormentado pela culpa, talvez dominado pela força do pecado, mas você precisa entender que a obra de Cristo, ela está acima de qualquer fatalidade que você tenha cometido. Pare de se culpar, pare de se complexificar e se achando a pior pessoa do mundo. Para que viver com essa culpa, se Jesus já levou lá na cruz todas as nossas culpas? Quem pode levantar a mão aos céus nessa noite, fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela obra de Cristo? Quem tem consciência de que é salvo pela fé, pode elevar o seu coração agora e agradecer. Há mais de 2000 anos atrás, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, numa cruz sozinho, suportou a separação do Pai, por causa do meu e do seu pecado. Na boca dele nunca se achou uma palavra frívola, enganosa. O castigo, disse Isaías, que nos trouxe a paz, estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é pela fé nessa noite que o Senhor te sara, é pela fé nessa noite que o Senhor te cura, é pela fé nessa noite que o Senhor salva. Salva não só você, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, nós cremos na obra de Cristo por nós, e é por isso que nós rejeitamos toda a acusação do império das trevas contra as nossas vidas. Estamos perdoados e por isso estamos livres para saltar na tua presença, te engrandecer e te exaltar por tudo aquilo que tu és. Se tu podes aplaudir, se você pode aplaudir o nome do Senhor.